Chegamos na terceira parte da nossa aula. A ideia que a gente vai discutir aqui é como é que a gente faz uma representação gráfica, como é que a gente faz uma representação visual das medidas de dispersão. A primeira estratégia de representação visual de dispersão que a gente vai conhecer é chamada de quartil, que no plural ficam quartis. Os quartis são pontos que dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais, segundo Vieira. Ou seja, imaginem que eu tenho um bolo e eu divido esse bolo em 4 partes iguais. Cada corte é um quartil. Então, cada separação entre um pedaço e outro pedaço, cada linha divisória vai ser um quartil. No caso, a gente tem que pegar uma distribuição e fazer o que primeiro? Localizar o valor mínimo e o valor máximo. Então, aqui eu tenho no slide o valor mínimo, já demarcado, e eu tenho o valor máximo também, já demarcado. O que eu vou fazer é dividir essa reta imaginária, ou nosso bolo imaginário, em 4 partes iguais, de forma que eu vou ter um mínimo, vou ter o primeiro corte, que é chamado de primeiro quartil, vou ter o segundo corte, que é chamado de segundo quartil, e ele é a mediana. Este segundo corte no bolo é a mediana. Tenho o terceiro corte no bolo, que é o terceiro quartil, e eu termino com o valor máximo. Então, eu tenho o mínimo, o máximo, e vou fazer 3 cortes, de forma tal que a minha linha, a minha reta, vai ter 4 pedaços que eu posso separar. Vamos ver o procedimento para que a gente possa calcular os quartis de uma distribuição. No caso, a gente vai começar com uma distribuição que tem um número par de elementos. Vamos ao slide. Aqui no slide, eu tenho uma figura com uma distribuição que tem 12 dados, tem 12 números, que são os números 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23 e 24. Então, eu tenho aqui 12 elementos na minha distribuição. É uma distribuição do tipo par. Então, como é que é o passo a passo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ordenar os meus valores em ordem crescente. Lembram de como a gente calculava a mediana? Mesmo processo. Eu tenho que colocar os meus valores do menor para o maior, numa sequência bem organizada, do menor para o maior. O segundo passo para a gente localizar os quartis é localizar a mediana. Eu tenho que ver onde é que está a metade geométrica da minha distribuição. Lembrando do que a gente falou no slide anterior, a minha mediana vai ser o meu segundo ponto de corte. Então, como eu tenho uma distribuição par, eu tenho que olhar para o meio, que eu vou encontrar o meio entre o número 14 e o número 16. Ou seja, a minha mediana vai ser o número 15. O ponto de corte vai ser um corte no número 15 da minha reta de distribuição. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é que eu vou calcular agora a mediana da primeira metade. Então, a primeira metade, que vai do número 3 até o número 14, eu vou calcular a mediana dessa primeira metade. E no caso dessa distribuição, a metade vai ficar entre o número 6 e o número 8, ou seja, é o número 7. Então, aqui eu vou fazer também um corte. E como o 3 é o mínimo, o primeiro corte vai ser entre o 6 e o 8. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro quartil no número 7. Quarta e última etapa. O terceiro quartil, ou seja, o terceiro corte, é a mediana da segunda metade, da metade da direita. A gente já fez a da metade da esquerda, agora a gente vai fazer da metade da direita. Vou localizar onde é que está o meio, que no caso é entre o número 20 e o número 21. Então, seria o número 20,5. O número 20,5 é onde eu vou fazer o corte para finalizar o meu processo, pois o último valor é o valor máximo, que é o número 24. Então, neste caso aqui, eu vou ter que 3 é o número mínimo,
7 é o primeiro quartil, 15 é o segundo quartil, que também é a mediana, e o número 20,5 vai ser o terceiro quartil, e o último valor é o valor máximo, que é o número 24. Fazendo esse processo, a gente conseguiu visualmente mostrar a distribuição dos elementos da nossa distribuição. Ou seja, eu consigo mostrar como cada conjunto de 25% dos valores se apresenta na nossa distribuição. A gente fez o cálculo dos quartis para uma distribuição par. Vamos fazer agora para uma distribuição ímpar. No caso, a minha distribuição são os números 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25. Vamos ao passo a passo. Primeiro passo, colocar em ordem. Aqui na nossa figura já está em ordem, então isso aí a gente já resolveu. Segundo passo, temos que localizar a mediana. Como a distribuição aqui é ímpar, a gente tem que olhar para o número que está no meio. Aqui no caso é o 17, então o primeiro corte que a gente vai ter é o feito pelo número 17. O número 17 divide a nossa distribuição em 50% dos valores para a direita e 50% dos valores para a esquerda. Temos aqui um corte que divide em 50% e 50%. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a mediana para cada metade que ficou. Calculo a mediana na metade da esquerda, depois eu calculo a mediana da metade da direita. E aí nós vamos encontrar os seguintes resultados. O valor mínimo é o valor 10. O primeiro quartil, que é o primeiro corte, vai ser feito entre o número 12 e o número 13, que no caso é o número 12,5. A mediana é o segundo quartil, como a gente já tinha descoberto, então o segundo corte é a linha que está no ponto 17. Em seguida, o terceiro corte vai estar entre o número 20 e o número 23, então é o número 21,5. O 21,5 é o nosso terceiro corte. E o nosso valor máximo, que é onde termina a nossa distribuição, é o valor 25. Então, aqui no slide, a gente tem todos os dados e temos também como é que o cálculo foi feito. Quando numa apresentação ou na publicação de um artigo, a gente quer mostrar a distribuição usando o método dos quartis, e isso é bem comum de acontecer, é usual que a gente faça um gráfico. O gráfico que representa os quartis é chamado de diagrama de caixa ou box plot. É bem mais usado o termo box plot. Inclusive, quando a gente for olhar no software de estatística, vai ter lá, box plot. Dificilmente vai ter diagrama de caixa. Bem, se vocês olharem aqui para a tela, vejam que o box plot ele é chamado assim porque ele parecem caixas empilhadas, né? Onde você vai ter que na parte de baixo vem o valor mínimo, aí vocês traçam uma reta nesse valor mínimo, faz um tracejado, que alguns softwares não fazem tracejado, fazem uma outra linha reta contínua para cima, até chegar no primeiro quartil, depois ele marca o segundo quartil e o terceiro quartil e fecha como se fosse numa caixa. E a última etapa, ele também repete o processo da primeira, até chegar ao valor máximo, formando essa figura que vocês estão vendo aqui. Então, olhando para essa figura, eu sei qual é o mínimo, eu sei qual é o primeiro quartil, qual é o segundo quartil, qual é o terceiro e qual é o valor máximo. É comum também que os softwares de estatística mostrem onde tem um outlier. Vejam que nesse gráfico aqui tem uma bolinha lá no canto superior. Essa bolinha ela é um outlier. Você pode, no software, dizer se você quer excluir ou incluir o outlier quando for fazer o gráfico. Dependendo do software, isso é facilmente feito marcando uma caixa ou desmarcando uma caixa de texto. Observem que esse gráfico de box plot, ele é a nossa representação dos quartis colocada em pé, ou seja, na vertical. Então,
É a mesma coisa que a gente fez, é o mesmo cálculo que a gente fez anteriormente, só que agora no formato de gráfico. Aqui no slide, a gente tem um gráfico de boxplot real de um artigo que fez a aplicação de duas escalas de inteligência em um público adulto e depois fez a aplicação de uma escala de inteligência em um público de crianças. Vejam para essa área que está marcada com retângulo vermelho. O primeiro boxplot ele é a aplicação de uma escala geral de inteligência em adultos. E aí, o segundo, que está marcado de cinza, está rachurado de cinza, é a aplicação de uma escala de inteligência na mesma pesquisa, mas com crianças. O que a gente, no olho, a gente pode descobrir? A gente pode observar que, por exemplo, o valor mínimo em crianças é bem menor do que o valor mínimo em adultos. O valor máximo também dos adultos é acima do valor máximo das crianças. A mediana dos adultos também é maior do que a mediana em crianças. Olhando para esse gráfico de boxplot, a gente consegue ver a distribuição. Cada área de cada boxplot tem 25%. Então, eu consigo ver que, por exemplo, a maior parte dos adultos está na parte superior, entre o terceiro quartil e o máximo. Enquanto que entre as crianças, a distribuição ela é mais uniforme. Entre os adultos, essa distribuição não parece tão uniforme assim. Vejam que a mediana não fica no meio da caixa, a mediana fica mais para cima. Ou seja, olhando para o gráfico, mesmo sem olhar para os números, a gente já levanta uma série de questões para serem investigadas. Quem quiser dar uma olhada no artigo inteiro, eu coloquei a referência aqui para vocês buscarem. Assim como os quartis, os percentis também são linhas divisórias que vão separar os dados da nossa variável em pedaços. Enquanto que os quartis faziam os cortes a cada 25%, quando a gente vai usar um percentil, a gente vai pegar o nosso bolo e dividir em 100 partes iguais. Então, a gente usa percentil com valores, com dados que têm uma distribuição maior. A gente não vai fazer percentil com 10 valores, a gente vai fazer percentil de 200 valores, a gente vai fazer percentil de 500 valores, de valores grandes. Não faz sentido a gente jogar um dado para cima duas vezes e depois querer dividir esses dois resultados em 100 partes iguais. A gente usa percentil para grandes distribuições. E a gente vai calcular os percentis da mesma forma que a gente calculou os quartis. Só que dessa vez, em vez de fazer 4 pedaços, a gente vai fazer 100 pedaços. A gente vai organizar os dados em ordem crescente e vamos dividir em 100 partes, com igual número de elementos entre cada parte. Então, a gente realmente precisa de uma distribuição grande quando a gente for aplicar um percentil. Como a palavra percentil e a palavra porcentagem são muito parecidas, eu acho que vale um esclarecimento para a gente diferenciar uma coisa da outra. O percentil é uma linha divisória. Ele não é um cálculo percentual ou de percentagem, tanto faz as duas palavras. Mas ele não é um cálculo de porcentagem ou percentagem. Ele é um cálculo para criar divisões. No caso, a gente pega a nossa reta e divide em 100 partes iguais. Vejam aqui no slide. Eu tenho uma curva, que é uma curva que a gente vai estudar com mais calma nas próximas aulas, que eu dividi na linha de baixo, no retângulo vermelho de baixo, em 100 partes iguais. Cada pedaço desse, cada percentil, cada unidade de um elemento que houve da divisão dos 100, comporta a mesma quantidade que os outros. Eu dividi meus dados em quantidades iguais. A porcentagem é diferente. A porcentagem ela me dá um pedaço relativo ao todo. Ela não me dá divisões, ela me dá o pedaço já inteiro. É isso, pessoal. Terminamos a terceira parte da nossa aula e eu peço para vocês
que aguardem quando a gente for trabalhar com os softwares, que a gente vai fazer gráfico de box plot, a gente vai pedir para os softwares calcular percentil, quartil, tudo isso os programas de estatística vão dar para a gente já bem arrumadinho. É interessante que, novamente, vocês tentem fazer pelo menos 1 ou 2 vezes no papel ou mesmo no Excel o cálculo de quartil, para entender como é que a gente divide os valores, né? Fazendo manualmente, a gente tem uma visão operativa do processo, que quando você vê a coisa pronta ali no software do computador, às vezes não dá para entender como é que o computador chegou até ali. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.